jornalista Jamile Santana, né, que é uma história bem bacana aqui com o Mogi News e está se tornando, né, uma referência no jornalismo de dados. Muito obrigada por ter vindo, sempre um prazer vê-la. Como não aceitar esse convite maravilhoso de estar em casa, né? Mogi News é minha casa. Aí fala um pouquinho da sua história, né? Sua história com a gente, sua história, né? Uma carreira bacana que você vem construindo aí. Sim, eu comecei aqui no Mogi News, eu tinha 17 anos quando eu entrei aqui. Entrei para trabalhar com atendimento ao cliente, para falar com os clientes que faziam assinatura. E aí, na época, a equipe da redação sabia que eu queria ser jornalista. E aí criaram uma vaga que não existia, que era secretária de redação, né? Então, me convidaram para trabalhar na redação para auxiliar os repórteres a marcar entrevista, agenda, atender telefone, ver a logística de carro, né, para reportagem, de fotógrafo. E aí eu fui ficando e aprendendo a fazer jornalismo aqui, com excelentes profissionais que passaram por essa casa, assim. E a minha carreira durou 8 anos aqui, né? Fiquei até abrir a TV Mogi News, onde também trabalhei na TV Mogi News, aprendi muito na TV. E aí depois decidi alçar voos para me especializar em jornalismo de dados e transparência pública, que hoje é meu foco de trabalho, né, na carreira. A gente estava comentando aqui antes, né, nos bastidores aqui, você falando que você começou o jornalismo de dados já aqui, né, no Mogi News, trabalhando os dados do CAGED, né, que é o cadastro de empregados e desempregados do Ministério do Trabalho. E aí, como é que surgiu essa paixão? Foi um negócio muito louco, porque quando eu comecei a cobrir cidades, tinha todo mês essa matéria para fazer, né, de como estava o mercado de emprego e desemprego. E a gente cobria 10 cidades, então eu tinha que coletar 10 planilhas, juntar as 10 cidades de interesse, analisar aquela informação para conseguir fazer a matéria. E aí no começo, eu estava, né, no começo de carreira, eu levava às vezes o dia inteiro para fazer só essa matéria. E em dias normais, assim, de redação, a gente fazia mais de uma pauta, né? A gente fazia 2, 3 matérias grandes, assim, num dia. Então, quando eu ficava com o CAGED, eu tinha muito essa coisa, nossa, que trabalho difícil, né? Entrar, fazer todas essas etapas. E aí, era meados de 2010, o jornalismo de dados estava começando no Brasil, que era uma coisa que já era muito praticada fora, né, no exterior. Grupos de jornalistas de jornais maiores estavam começando a trazer as técnicas para o Brasil, e eu descobri que esse processo que eu fazia, de ir lá, captar informação, analisar e conseguir fazer uma reportagem, tinha nome, era um processo de dados, né? E aí eu comecei a procurar oficina, curso para facilitar, na verdade, o trabalho. E aí descobri o jornalismo de dados, que tem uma janela, uma gama de oportunidades que dá para você trabalhar. E ainda continuo aprendendo, ainda continuo descobrindo que tem coisas para fazer. E hoje aprendendo e ensinando. E hoje aprendendo e ensinando, né? Com o tempo eu consegui trazer para as redações por onde eu passei um pouquinho dessa tecnologia, de como a gente pode facilitar e automatizar alguns trabalhos, que pra gente são corriqueiros e tal, e fazer outras análises, né? Que às vezes passa despercebido ali na cobertura do dia a dia. Então, foi um aprendizado muito rico, assim, e sempre que eu ensino eu aprendo mais também. E como você vê a importância na cobertura, né? A gente, às vezes, os dados, como você disse mesmo, a gente acaba passando, né? Não prestando tanta atenção. Os dados, eles podem revelar muitas coisas que a gente não está vendo, né? Tanto quanto o perfil, né, de uma determinada população, por exemplo, uma determinada política pública, quanto a ausência do dado. Quando a gente não tem informação sobre uma coisa, isso também diz muito, isso também é uma boa pauta. E nesse momento, né, a gente está aí perto das eleições, a gente também, né, preocupação com as fake news, né, a desinformação, né, como é que você avalia esse cenário, o que você acha que a gente pode fazer para, né, contribuir para melhorar isso, para levar uma informação mais qualificada para as pessoas? Eu acho que como jornalista, o primeiro passo é sempre se perguntar se a matéria que está sendo produzida, ela está sendo produzida de um jeito muito fácil, muito rápido. Eu acho que isso, nos tempos de hoje, é um pouco perigoso, né? A gente precisa sempre tentar se aprofundar um pouco mais para trazer embasamento para as coisas, né? Eu acho que transparência nesse processo, inclusive no trabalho jornalístico, pode nos ajudar a diminuir um pouco essa distância que a gente está
os leitores e a informação e a desinformação. Né? E esses vazamentos são dados, né? São dados também, são documentos públicos, né? Por isso que eu falo, eu gosto muito de falar sobre a Lei de Acesso à Informação, porque ela é uma ferramenta muito importante para o jornalista e para o cidadão, inclusive combater a notícia falsa. Você explicar um pouquinho como é que é a lei, né? O que ela traz? A Lei de Acesso à Informação é a Lei 2.527 de 2011, né? Já tem 10 anos aí que ela foi regulamentada, é uma lei federal. E ela é uma lei que, apesar de outras legislações já terem previsto que qualquer cidadão tem direito a ter acesso à informação pública, essa é a lei que deixa claro como isso deve ser feito e quem que pode ter acesso. Então, no resumo, ela diz que a transparência do dado público é a regra e o sigilo é a exceção, né? Então, ela deixa claro também como cada órgão tem que atender esse cidadão quando ele tem uma pergunta. E a pergunta, às vezes, é uma pergunta básica. Eu quero saber qual é o tamanho da fila da creche na escola que eu estou esperando uma vaga. Você pode perguntar e você pode ter essa resposta. Eu quero saber quais ruas são mais atendidas em serviço de tapa-buraco. Esse é um direito básico. Né? É um direito básico. Você tem direito de saber como o recurso público está sendo aplicado. Então, a lei de acesso ela vem regulamentar. O que acontece? Ela é uma lei federal e ela precisa ser regulamentada nos municípios, né? Porque cada prefeitura tem uma estrutura diferente e ela precisa estabelecer um rito de como que essa informação vai ser tratada, né? Quem que vai receber esse pedido de acesso, quem que vai cuidar do prazo, quem que vai responder. Às vezes tem um núcleo para isso, né? Exato. A gente chama especializado. A gente chama o profissional do monitoramento, a autoridade de monitoramento da LAI, que a gente fala, né? Não precisa nem ter secretaria para isso. Tendo essa unidade de monitoramento, ela funciona muito bem. Porque eu preciso garantir que a resposta que vai chegar para o meu cidadão é uma resposta satisfatória. Você estava falando da questão de Mogi, que a lei está caminhando de alguma forma? Isso. No ano passado, trabalho com ativismo da Lei de Acesso à Informação desde 2016, que foi quando eu comecei a fazer pedidos de acesso aqui, porque foi quando a Prefeitura criou o sistema para você fazer pedidos, né? Aliás, muito tardiamente criou o sistema, né? E aí comecei a estudar também, a me especializar em como implantar a lei de acesso em municípios. Porque eu percebia que não bastava só eu fazer pedido e não bastava só eu criticar a falta do cumprimento da lei. Eu precisava primeiro falar para as pessoas o que era a lei, para elas entenderem o poder dessa lei. Depois, empoderar outros jornalistas, outros colegas a usarem a lei, porque se a lei não é usada, ela fica só no papel, né? Ela entra em desuso, enfim, não tem utilidade. E aí depois eu entendi que ajudar o poder público a encontrar esse caminho também seria uma forma de melhorar a situação da cidade. Então, ano passado eu escrevi um projeto de lei que regulamenta a lei, entreguei na mão da co-prefeita, na época porque eles assinaram uma carta de compromisso nas últimas eleições, né? De que olhariam para isso. E aí ficou tramitando durante esse último ano internamente na administração municipal para entender como que aquele projeto de lei se encaixa na estrutura que tem hoje, de funcionário, de departamentos e tal. E aí ficou pronto agora, né, essa lei. Eles estão usando o texto na íntegra, que eu entreguei, o que é muito bom, porque isso quer dizer que a lei não foi deturpada, não saiu da sua função. E aí fiquei sabendo agora há pouco que o prefeito entregou já para os vereadores o projeto de lei. Então, nos próximos meses ele pode ser votado e vamos pressionar os vereadores para que seja aprovado e a gente tenha a lei de acesso finalmente, 10 anos depois, regulamentada em Mogi. E hoje, como é que está a sua carreira? O que você anda fazendo? Pouca coisa. Eu dou risada porque eu não paro quieta, né? Um dia de mais de 24 horas. Tipo isso, com 2 filhos, bebês, né? Hoje eu trabalho com alguns projetos, né? Então, eu trabalho na Nós, que é uma associação de jornalismo que trabalha treinando jornalistas para cobrir diversidade. Então, como que eu mudo o olhar que eu tenho das pautas que eu faço para trazer uma camada racial, uma camada de gênero, uma camada de território, para quais territórios da cidade eu não estou olhando. Então a gente treina os jornalistas com vários projetos para isso, na Nós, né? E aí faço outros trabalhos em jornalismo de dados, como na revista Asmina, que fiz um levantamento sobre feminicídio durante a pandemia.
Depois eu fiz um projeto sobre violência política de gênero nas redes sociais nas últimas eleições. Então a gente monitorou candidatas no Brasil inteiro, no Twitter, coletou milhões de tweets, analisou para ver que tipo de ofensa as mulheres recebem, se é mais do que os homens, por que essas mulheres são ofendidas e como se proteger, né, dessa rede de ódio que é criada na rede social. Esse projeto foi ganhador do prêmio Cláudio Abramo de jornalismo de dados ano passado. Parabéns. Obrigada. Porque é urgente a gente discutir, né? Discurso de ódio e de gênero, sobretudo, né? Até pensei, o resultado te surpreendeu, certo? Tudo isso que vocês levantaram, o resultado te surpreendeu de alguma forma? Ou, eu acho que ele está dentro, né, do que a gente já vê, né, no dia a dia. Ele meio que confirmou um conhecimento que a gente já tinha, né, que as mulheres são ofendidas por serem mulheres, assim, não precisa muito ter um motivo, mas a gente descobriu algumas coisas, assim, por exemplo, o tipo de violência ou ofensa que acontece para uma mulher branca é diferente para uma mulher negra, é diferente para uma mulher indígena. A mulher ela é desvalorizada como não pensante, né? A mulher ela não pode estar na política, ela não pode propor, ela é sempre colocada no lugar de louca, né? Tá falando demais, é esperta, é louca, é TPM, sempre colocada nesse lugar de gente, não vamos dar crédito porque ela tá falando, porque é mulher, é louca. Então, isso foi muito impactante, assim, porque todas nós somos alvos, né, de alguma forma. E nós, jornalistas, agora nas eleições, vai ser bem difícil. Os seus planos para o futuro, o que você planeja, né, incluir mais nessa rotina já puxada, complicada? Eu tenho um projeto independente, né, de jornalismo de dados e ele está um pouco parado porque nesse meio tempo eu tive 2 bebês. Mas a ideia é sempre produzir conteúdo baseado em dados do próprio município, então dados públicos, né? Aproveitar. Qual é o nome do projeto? Painel Jornalismo de Dados. Então é aproveitar esse monte de dado que a gente tem aí público e produzir um material disso para que os cidadãos conheçam esses dados e a própria imprensa também se anime, faça pautas e o negócio vá crescendo. Nesse projeto, além da produção de conteúdo, a gente também já ofereceu o curso gratuito de lei de acesso para qualquer pessoa, inclusive jornalista, cidadão, né? Então a ideia é retomar esse projeto para a gente passar para frente aí a palavra da lei, como a gente fala, e ter mais gente interessada em dados públicos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo receber você aqui. E é isso.